Olá pessoal, estamos aqui para compartilhar mais uma reflexão de Deus para o teu coração. Se você tem gostado das reflexões, entre no meu canal, deixa o seu joinha lá, se inscreva lá e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados por Deus através das reflexões. Hoje eu quero falar sobre medo. Você tem medo? O medo é um sentimento natural na vida de todo ser humano. O medo está presente na vida de crianças, jovens, adolescentes, adultos, enfim. O medo é uma realidade que todo ser humano enfrenta. E há muitas pessoas que sofrem por causa do medo. Dependendo da forma como a pessoa ela vê ou ela encara o medo pode fazer com que ela sinta uma fobia ou entre num estado de desespero. Há muitas pessoas que têm medo. Medo de dirigir um carro, medo do escuro, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder um ente querido, medo de ficar desempregado. Tem pessoas que têm medo do futuro, medo da solidão, medo de casar, medo de nunca casar. Enfim, o medo é uma realidade na vida de todo ser humano, como eu já disse. E a pergunta que eu faço para você neste momento é: o que tem gerado medo no seu coração? Em Salmos capítulo 56, no verso 3, o salmista ele diz assim: Senhor, quando estiver com medo, confiarei em Ti. O segredo para vencer o medo é a confiança. Mas enquanto a pessoa não tiver esta confiança no coração dela, o medo vai predominar. O medo vai dominar o seu coração, o medo vai oprimir a sua vida. O salmista Davi, ele passou por muitas situações de perseguição, muitas dificuldades na vida dele, provações, tribulações. Ele sentiu medo, sim, ele sentiu medo. O que ajudou Davi a vencer os seus temores, a vencer os seus medos, foi a sua fé, foi a sua confiança em Deus. E no Salmo 56, no verso 3, ele diz: Senhor, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Então, se você, meu querido e minha querida, você está passando por situações de medo, você precisa vencer este medo. Você vai vencer a partir do momento em que você começar a confiar em Deus. Porque a confiança em Deus vai produzir em seu coração uma autoconfiança para você enfrentar e vencer o medo. Então, se você tem medo, você tem que fazer esta oração como Davi disse: Senhor, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Mas não basta você simplesmente dizer confio em Deus. Para você vencer o medo, superar o medo, você precisa enfrentar o medo de frente. Um exemplo: se você tem medo do escuro, você precisa enfrentar este medo. Você precisa vencer este medo. E para você enfrentar e vencer, você tem que entrar no seu quarto, apagar a luz e ficar no escuro. Isso mesmo. Mas no momento em que você estiver no escuro, você tem que dizer: Deus, eu confio em Ti. Você tem que ter essa certeza de que Deus está com você. Você pode estar num quarto escuro, mas Deus é a luz. Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que está do teu lado. Deus é aquele que te protege. Então você tem que ter esta confiança, esta certeza de que Deus está com você e você vai conseguir vencer o medo do escuro. Se você tem medo de dirigir, você precisa enfrentar esse medo. Você tem que enfrentar esse medo. Então você precisa entrar no carro, pegar no volante, ligar o carro e falar: Deus, Tu estás comigo. Faça uma oração, sinta-se segura de que Deus está com você para te guardar, para te abençoar. Respira fundo, engate a primeira e siga em frente. Se você está com medo de conversar com alguém de um assunto que precisa ser resolvido, você precisa enfrentar o medo.
Você precisa ter essa confiança de que Deus está com você no momento em que você for conversar com a pessoa. Peça para Deus: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me graça para que eu possa ter as palavras certas para conversar, dá-me graça para saber ouvir o que a pessoa tem para me dizer. E Deus vai te dar graça, e Deus vai te abençoar, e você vai ver que todo este medo de conversar com alguém sobre algo que precisa ser conversado vai ser resolvido. Amém? Então a reflexão para o teu coração no dia de hoje é o seguinte: se você sentir medo, confia em Deus, porque a partir do momento que você confiar em Deus, Deus vai colocar dentro do teu coração uma autoconfiança para você enfrentar o medo e vencer o medo. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.